Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para mais uma aula. Tivemos aí um breve recesso, coisa de professor, né? Sabe que a correria sempre tem para todo mundo. Mas estamos aqui agora voltando com as nossas aulas. Dessa vez vamos até o fim de uma vez, né? Sem ficar enrolação, tá? E vamos trabalhar então hoje, capítulo 10 de Marcos, dando sequência aos nossos estudos, né? Do verso 32 a 52. Então, aula 26. Hoje vamos falar um pouquinho da ideia de ser servo de todos, o cego Bartimeu, né? Alguns textos assim, todos os textos são conhecidos, não vou dizer que não é, né? Mas a ideia é como nós abordamos, que aí nós temos abordado sempre daquela perspectiva do evangelho como sendo uma proposta dissidente, né, de um judaísmo da época que não era cristianismo ainda, né, não tinha essa estrutura, nem essa mentalidade, né? Era um judaísmo dissidente, uma proposta de um judaísmo de confronto com aquela tradição e aquela cultura que eles tinham. Para isso, então, quero te convidar para a gente ir para o nosso estudo. Vem comigo, então. Então, antes de eu entrar aqui na aula de hoje, só para a gente situar o que nós falamos, né? Na última aula nós estivemos falando aí da história do jovem rico, história famosa aí que nós conhecemos, né? E vamos dar uma passadinha rápida aqui nos principais pontos, né? Para a gente não ficar muito perdido no que ele está trabalhando, tá? É sempre bom, eu sempre faço isso quando vou ler o texto, principalmente se eu fiquei uns dias sem ler, justamente porque ajuda a pegar aquilo que são as ideias principais do texto. Porque, muito embora esse texto, então, uma das teorias principais que existe hoje para o Evangelho de Marcos chamada teoria dos bilhetes, né? Teoria dos bilhetes. O que é isso nessa teoria dos bilhetes? É a ideia de que a comunidade ela reuniu vários pequenos trechos e textos da vida de Jesus e tipo em bilhetes, né? E aí esses trechos foram sendo montados aí com o tempo até que se torna o Evangelho. Só que quando ele vai ser montado, esse editor que monta esses testemunhos, esses pequenos trechos, ele acaba passando a perspectiva dele junto, que é o caso do Evangelho de Marcos. Então ele passa a perspectiva dele. Como assim, professor? Ele passa a perspectiva dele? Ele altera? Não é que ele altera, gente. É que, por exemplo, quando você seleciona a ordem do texto que você vai colocar na edição, ali tem o seu ponto de vista. Quando você escolhe qual texto você vai preservar e qual você não vai preservar, ali você põe seu ponto de vista. Até na harmonia, na proximidade. Esse texto eu coloco no fim. Por exemplo, tem uma diferença muito grande, né, entre o Evangelho de João e os três evangelhos. Nos três evangelhos, Jesus ele só vai para Jerusalém uma vez e é no final, quando eles o prendem e morrem, é lá no final, então que ele vira a mesa, o prendem e morre. O que, que isso significa para os evangelistas? Para os evangelistas, então, os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, significa que Jesus teve seu ministério 90%, 95% na Galileia. Não vem para Jerusalém. A única vez que ele vem para Jerusalém, ele morre. Então, o que, que isso significa para os autores? Então, você vai entender que Marcos, Mateus e Lucas eram críticos a Jerusalém. Então, eles não percebem Jesus com o ministério em Jerusalém. Quando Jesus vem para Jerusalém, ele já vem para condenar, ele já chega virando a mesa. E isso vai fazer com que Jesus já seja então perseguido pelos judeus. Agora, quando você lê o Evangelho de João, o que, que acontece? No Evangelho de João, Jesus vira a mesa logo no começo, logo no primeiro e segundo capítulo, Jesus já está virando a mesa. Então, é diferente. No Evangelho de João, Jesus vai para Jerusalém 3 vezes, né? Nas festas da Páscoa, e ele já chega virando a mesa. Então são duas perspectivas diferentes. Quando você. São as mesmas histórias, tem diferenças de narrativa, mas essa diferença de ordem implica muito na interpretação dos autores. Então, quando a gente lê Marcos, é sempre bom você entender isso. Por que, que Marcos coloca esse texto depois da parábola tal e Mateus coloca esse texto depois da parábola tal? Essa compreensão do porquê cada um colocou depois, essa compreensão, ela vai indicar então a teologia dos autores, a teologia de Marcos, a teologia de Mateus, a teologia de Lucas. Nós vamos estudar isso aqui quando começar Mateus. Terminando Marcos, aí nós vamos entrar em Mateus. Só que nós vamos entrar em Mateus a partir do estudo da fonte Q. Como é que é isso, professor? Fonte Q? Eu sempre ouvi falar, mas eu não sei o que é. A fonte Q é o seguinte: são os textos que não estão em Marcos, mas que são iguais, tanto em Mateus quanto em Lucas. Então, como são iguais em Mateus e Lucas, compreende-se que não são narrativas de Mateus e Lucas. Que Mateus e Lucas copiaram de um outro lugar que não seja Marcos, porque não são ausentes em Marcos. Esse outro lugar que eles copiaram, ninguém sabe. Por isso, então, a academia começou a entender que existiu uma outra fonte, justamente por causa dessa cópia que eles copiam do mesmo lugar. Mas como ninguém sabe, a fonte provavelmente se perdeu, eles chamaram a fonte de fonte Q.
que significa fonte, que é Quelle, lá do alemão, e significa fonte. Então é isso que é a fonte Q. Mas é legal estudar a Bíblia quando a gente percebe a fonte Q. Porque ao perceber a fonte Q, a gente consegue entender o que um autor incluiu e o que o outro subtraiu. E começa a pensar por que ele incluiu isso e por que ele subtraiu aquilo. Isso indica a teologia dos autores. O que a gente não vai ter é a de Marcos, porque Marcos escreveu primeiro, então não dá para fazer comparação com os outros. Marcos, nós vamos comparar ele sempre direto com o Antigo Testamento. Agora, quando é Mateus, aí a gente compara. Por que, que Mateus tinha esse texto e de Marcos escolheu não copiar? Por exemplo, a passagem da viúva pobre. A passagem da viúva pobre está no Evangelho de Marcos e está no Evangelho de Lucas. E não está no Evangelho de Mateus. Mas por que, que Mateus optou, entendam? Não é que não tinha a história da viúva pobre, ou ele não sabia qual era a história da viúva pobre. Ele escolheu não colocar a história da viúva pobre no evangelho dele. Aí você fica perguntando, mas por que será, né, professor? Será que ele achava que era uma história herética? Será que ele achava que não era uma história fiel, né? Então, assim, existem explicações, tá? Uma das explicações possíveis, que eu acho que é uma das mais compreensíveis, é justamente pela comunidade de Mateus. Como Mateus está numa comunidade que tem no seu contexto uns tons muito mais tradicionais do judaísmo do que Marcos e Lucas, todos são judeus, tá? As três comunidades. Por mais que Lucas seja gentil, ainda é uma comunidade profundamente judaica. Não tem noção de que é o cristianismo ainda, porque nem tem isso. Mas quando eles escrevem, quando Mateus escreve, ele está numa das três comunidades, provavelmente a mais judaica. Ou a que tem pessoas com maior participação na tradição judaica. Então Mateus entende um problema que existe na tradição judaica. Na tradição judaica, a riqueza ela não é vista, ela é vista como bênção e a pobreza como maldição. Mas como assim, professor? Deuteronômio 28. Tem dúvida? Vai lá, pula ali em Deuteronômio 28. Fica fácil de entender. Deuteronômio 28 o texto base para você entender aquilo que é chamado teologia da retribuição, que virou na nossa época teologia da prosperidade. Tá? É aquela compreensão de que se a pessoa é rica é porque Deus abençoou ela. E se ela é pobre é porque Deus está amaldiçoando ela. Então, seria muito estranho, eu penso assim, que Mateus escrever para sua comunidade e escrever para sua comunidade a parábola da viúva pobre. Que ela foi lá e deu só uma moedinha e foi a oferta assim mais valiosa porque deu tudo que tinha. Se Mateus tivesse aí isso é hipótese, tá? Se Mateus tivesse numa comunidade mais tradicional, provavelmente eles iam ter dificuldade, né, com essa narrativa. Por isso Mateus provavelmente suprime ela ali do texto, propositalmente, tá? Você está entendendo? É porque eles são pastores. Você não vai chegar na tua igreja e trazer alguma coisa que você entende que vai trazer problema para sua comunidade. Eu falo isso para entender que esses livros, quando eles foram compostos, eles não foram compostos no sentido para se tornar um livro sagrado. Eles eram orientações para a comunidade. Então, quais são os critérios que você vai usar para montar um livro de orientação para a comunidade? O critério principal é aquilo que edifica a comunidade. Então, se fosse algo que, ao invés de edificar, criasse um problema para a comunidade, é possível que ele fizesse esse tipo de alteração. Tá? Por quê? Porque eles são pastores que estão cuidando dessas comunidades e entenderam cada necessidade. Mas isso a gente ainda vai estudar mais para frente. Eu só dei um gostinho aqui para vocês entenderem que tem muita coisa para estudar. Eu falo assim, em alguns casos, a questão da ordem, da disposição do texto na Bíblia altera o sentido da interpretação. Professor, então quer dizer que altera? Altera, gente. Principalmente aqueles ditos que Jesus solta, alguns ditos de sabedoria, em um contexto eles têm um sentido, em outro contexto ele tem outro sentido. Por quê? Na teoria da interpretação, isso aqui é importante, ó, quem dá sentido para as palavras é sempre o contexto. Entendeu? Não é o dicionário. O dicionário não dá sentido. O dicionário é o quê? Dicionário é algum autor que foi ali e coletou diversos sentidos de uma diversa época, diversos significados de uma diversa época e formou num texto para auxiliar as pessoas a entender um significado geral. Mas significado geral não é o significado. Quem dá significado mesmo é o contexto. São as palavras ao redor do texto, a semântica, tá? É ela que vai atribuir. É bem simples, né? Eu sempre faço uma dinâmica assim para você entender. Por exemplo, eu falo uma palavra aqui, aí você pensa aí, tá? Eu falo a palavra leão. Aí o que vem na tua mente? Aí você logo pensa um leão gigante, forte, né?
tal, rugindo. Será que todo mundo pensou o mesmo leão? Vamos lá. Eu vou então usar uma segunda palavra. Então a primeira palavra que eu falei é leão, e você pensou num monte de coisa e ficou muito livre a cabeça. A segunda palavra eu falo jaula. E agora, o que você pensou? Você já pensou que o leão está preso no zoológico? Ou que o leão está preso no circo? Entendeu? Quem está dando sentido para o leão é a palavra jaula. Aí eu vou usar uma outra palavra agora. Vou usar outra palavra. Selva. Opa, mudou o sentido. Se eu falo selva, aí você pensa, o leão, jaula, selva. Então, é um caçador querendo pegar um leão. Ok? Então, quem está dando sentido para o leão agora? A jaula e a selva. E no dicionário, você não vai pegar jaula significa uma coisa, selva significa outra, e leão significa. Por isso que o dicionário não dá conta. Quem dá conta é o contexto. E aí a gente vai trazendo sempre uma outra palavra. Eu falei leão, jaula, selva, aí eu vou falar África. Opa! Daqui a pouquinho você já consegue ver o texto inteiro. Só com essas palavras. Então é assim que constrói a narrativa. Então as palavras, elas vão dando significado, emprestando significado umas às outras. Isso vai fazer a semântica da coisa. E quando ela vai emprestando significado, vai dando sentido. Por isso que eu não posso pegar somente o leão e a jaula e fazer a interpretação. Vou tirar um texto fora do contexto. Aí eu vou falar, vou pregar que o leão estava na jaula, porque a jaula era Satanás e o leão era o leão do reino de Davi. Mas e as outras palavras que estão dando sentido para o leão e para a jaula? Por isso que eu não posso tirar o texto do contexto. Entendeu? Então, e aí, é por isso que quando você vai ler a Bíblia, saber quais são os locais onde determinada passagem está colocada, influencia muito e dá muito sentido nela, tá bom? Vamos para frente então, aqui que nós já passamos muito tempo com essa parte mais teórica, né? O rico, né? O homem rico. Então aqui no verso 10, o jovem rico, né? Um texto bem legal, né? E você vê que aqui já é uma perícope individual, né? Essa foi a última aqui nós lemos, né? E o homem vinha então ali com aquela perspectiva, que nós já falamos aí na última aula, né? Da pessoa, eu já tenho tudo, né? Que mais me falta, né? Acho que a ideia dele era essa. E Jesus então dá umas cotoveladas nele com vontade, mas assim, Jesus não dá cotovelada como quem quer dizer chega pra lá. Jesus dá uma cotovelada, mas como quer dizer, não, ainda tem chance pra você. Entendeu? É diferente. Às vezes a pessoa, a gente está na comunidade aqui nas nossas igrejas, e às vezes a pessoa vem ali com essa altivez, né, do jovem rico, e a tendência da gente dar um chega para lá na pessoa, não quero saber dessa pessoa, não, ele é muito arrogante e tal, é muito grande. Mas Jesus ele não desprezava nem o arrogante, porque os fariseus, em vários momentos, Jesus dá a cutucada neles e chama. Não é só a cutucada, ele cutuca e chama. Esse aqui é um caso. O cara chegou ali todo cheio de arrogantão, aí Jesus cutucou ele e falou: agora vem e me segue, tem chance para você, cara. Né? Então isso é legal dentro da narrativa dos evangelhos, porque você vê que. Mas claro, né, gente? Jesus não estava querendo separar do judaísmo. Só tinha judeu. E os fariseus eram a nata da época, né? Então não dava para abrir mão daquilo. Aquilo era o povo fino da tradição judaica. O pessoal que era doutor da lei, que lia a Bíblia todo dia, que participava dos rituais de oração, que praticava serviço de ação social. Então aquele era o pessoal mais refinado da tradição. E Jesus não vai abrir mão deles. Quando Jesus, eu até acho que Jesus gostava desses embates, que é nesses embates que ele tinha a chance de confrontar e tirar a pessoa, então daquelas vezes daquela tradição exagerada, né, da lei e da tradição do judaísmo ali naquela época, né? Ok, e aí ele vem, né, trabalhando sobre a lei, né, e tal. No final aqui ele dá uma bronca no camarada, não é que dá bronca, mas dá aquela cutucada, né? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e tal. Bom, seguindo para frente, os discípulos estranham, ele vai explicar para os discípulos o que aconteceu para a gente pegar um pano geral, né? E no final ele vai fechar com a ideia do céu. Para os homens é impossível, então, né? Mas para Deus, né? Não. Isso aqui é muito importante, que eu já falei com vocês. Esse verso aqui, quem quiser pregar, né? Esse verso aqui, ele é evangelístico, na verdade. 10:27, não é teológico, ele é evangelístico. Jesus, porém, fitando o olho deles, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus. Não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele está falando da graça. Porque eles estão falando, então ninguém vai para o céu porque ninguém consegue passar no buraco da agulha e tal, né? Aí ele fala assim, para Deus tudo é possível. Então isso aqui é um chamado, né? Não, para Deus tudo é possível.
Que eu estou dizendo, Jesus não olha a pessoa, o rico, o arrogante, aquela pessoa cheia de si mesmo, e despreza, fala, não, isso aí vai tudo para o inferno, abandona. O céu só vai ter pobre. Não, não é isso. Às vezes a gente entra em discussão de gênero, discussão política, discussão étnico-racial, e às vezes acaba perdendo a noção do texto. Não era isso também. Claro que Jesus, ele vê nos pobres aqueles que precisam e se aproxima mais deles. Mas ele também não vai pegar e acabar com os outros, só os pobres que vai para o céu. Não é isso. Na prática, ele está ali tentando trazer todas as pessoas a Deus, ali, demonstrando isso. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Tá? Vamos lá para frente, né? Eis que nós deixamos tudo. Mas Pedro fala deles, né? Bem tranquilo. E aí Jesus fecha então com o texto, né? Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. É uma narrativa que denuncia um pouco do sentido teológico de Marcos, né? Do sentido teológico de Marcos, que estava se referindo às vezes àqueles que se acham os principais, os primeiros, os mais importantes, e aqueles que eram considerados os últimos, né? Lá, os mais simples. E esses que são considerados os últimos podem então ser sim tidos como primeiros. E aí denuncia um pouco do contexto, porque os cristãos nessa época, que não eram cristãos, eram judeus dissidentes, seguidores de Jesus, eram considerados esses últimos. Então por isso que eu falei que denuncia um pouco. Denuncia porque no fundo, já havia um desejo ali, é possível perceber que havia um desejo de separação. E isso é colocado em Marcos, principalmente na linguagem. Várias vezes, quando Marcos se refere aos judeus, ele coloca na terceira pessoa do plural, eles, deles, não se incluindo naquele judaísmo, já percebendo a si mesmo e a sua própria comunidade como um outro grupo. Então, isso aí você vai encontrar também no Evangelho. Entrando então no de hoje, Marcos 10, 32, estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões também, né? Depois das broncas que eles tomaram ali em cima, porque não estavam entendendo nada, né? E isso, aquilo que eu falei, né? Marcos, ele, dos três evangelhos aí, dos sinóticos, ele é o evangelho do discípulo. Então, e quanto mais perto vai chegando da cruz, mais ele arrocha a porca para os discípulos entenderem o seu papel, entenderem o seu chamado. E os discípulos já estão aqui tomados de apreensão, né? Talvez aí de tanto levar uns puxão de orelha de Jesus um depois do outro. Seguindo. E Jesus, então, tornando a levar à parte os 12, vamos fazer um particular, né? Passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir. É a segunda vez que ele faz isso, né? Ele já fez uma vez e ele vai fazer de novo. Aqui talvez a gente entende que quando ele fala tomados de apreensão é porque provavelmente eles estão então com medo de Jesus ser preso, né? Por causa do que ele tem falado. Entendendo aqui, quando eu falo que é um evangelho dissidente, por que é dissidente? Que se Jesus e seus discípulos estivessem seguindo os padrões do judaísmo da época, eles não tinham com o que se preocupar, não seriam perseguidos, não ia ter problema. Essa preocupação demonstra justamente a dissidência deles. Mas eles são dissidentes em vários aspectos, né? Dissidentes na religião, entre você vai encontrar um monte, né, no evangelho. Culto nos lares ao invés de culto no templo, oração para cura, isso era só no judaísmo. Eles estão fazendo tudo fora do judaísmo. Então a comunidade de Marcos já é uma comunidade, já é o cristianismo surgindo numa comunidade judaica fora do judaísmo oficial. Por isso o judaísmo dissidente. Tá? Ok. Eis então que subindo para Jerusalém, olha aqui, então nós estamos chegando já perto do evento final, hein? Só aqui no finalzinho que ele vai indo para Jerusalém que as coisas vão acontecer. E o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes. Isso aqui é importantíssimo, hein? Vamos explicar para vocês. E aos escribas. Então veja que aqui Marcos já interpreta, entende? Já é Marcos interpretando a morte de Jesus. E não foi um negócio feito pelos soldados romanos, e também não foi o povo, como a gente pensa. Na primeira interpretação da comunidade de Jesus, foram os sacerdotes e os escribas os responsáveis pela morte de Jesus. Isso aqui é bem, às vezes a gente lê o texto e não percebe. Por exemplo, quando nós chegarmos no texto da crucificação, eu vou deixar bem evidente para vocês. Não é o povo que está pedindo para crucificar Jesus. A gente está acostumado a ler, o povo foi lá e disse, crucificam. Não, o povo não, pelo amor de Deus, gente, o povo não. O povo está vendo que Jesus é um deles, está vendo que Jesus está ajudando eles, está vendo que Jesus tá... O povo queria Jesus.
O que acontece é que os sacerdotes e os escribas manipulam toda a estrutura ali para continuar no poder, porque o que Jesus está fazendo está abalando a estrutura judaica e está abalando a estrutura comunitária da tradição judaica. E eles estão perdendo um monte de membro, para ficar mais fácil de entender, né? Estão perdendo um monte de gente para Jesus. E, óbvio, eles vão dar um jeito de acabar com Jesus. Entendeu? Então a ideia é que Jesus vai ser entregue, então, no Evangelho de Marcos, para eles. Olha lá, e olha, quem é que vai condenar Jesus à morte, então, aqui, ó? Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, que são os romanos. Olha aí. Então, nessa tradição, o Marcos já entende que essa é a tradição mais antiga mesmo, né? Ela aparece em vários textos, tem várias tradições sobre a morte de Jesus. É a morte de Jesus o início da teologia cristã. Porque as pessoas começam a interpretar a morte de Jesus. Não, mas ele não morreu, ele deu a sua vida por nós. Não, mas ele não só deu a sua vida por nós, foi por graça. Não, entendeu? Mas as primeiras narrativas é ele morreu. Ele foi assassinado pelos judeus. Então, você entendeu? Então, as primeiras interpretações da morte de Jesus, ele morreu, ele foi assassinado. Que era uma coisa mais crise contra o judaísmo. O tempo vai passando e começa a reinterpretar esse evento da morte. Não, não foi assassinado. Ele, na verdade, eles não poderiam matá-lo. Foi ele que se entregou por amor. Aí, opa, então já começou a alterar um pouco a história e o foco na interpretação. Aí o outro chega, não, não, foi só por amor, foi a graça de Deus ali que ele manifestou. Não, ali foi o perdão dos pecados. E aí começou a pensar na morte de Jesus. A morte de Jesus e a ressurreição são os eventos principais da interpretação da igreja, que vão dar a base para o começo da teologia cristã. E ele fala o que vai acontecer com ele: ó, hão de escarnecê-lo e cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então ele trouxe aqui um texto assim, meio desconexo, né? No Antigo Testamento, acho que tem umas 2 referências a esse depois de 3 dias ressuscitará. A referência que tem esse depois de 3 dias ressuscitará, ela está, eu acho que em Amós ou em Oséias, e é uma referência, e também acho que em Isaías, tá? É uma referência ao sofrimento do povo hebreu no exílio. E na tradição judaica, quando a pessoa morria, entendia-se que o espírito rondava o corpo até 4 dias, depois no quarto dia para o céu, até 3 dias no quarto dia para o céu. Então, quando fala que vai ressuscitar no terceiro dia, a ideia é assim, é que até a última hora ele vai sofrer, até o último momento. Então a ideia é que os judeus no último momento foram trazidos de volta do exílio e foram restaurados. Essa é a primeira tradição do terceiro dia. Depois essa tradição do terceiro dia passa então para os evangelhos, tá? E aí nos evangelhos eles vão assumir essa ideia de que depois de 3 dias ressuscitará. E veja que aqui ainda não tinha acontecido nada. Mas aquilo que eu falei, o texto é escrito 60 anos depois. Então, embora aconteceu, e aí ele já faz um pouco de arremate redacional para tornar mais claro, né, o que aconteceu. Aqui é um dos textos bases usados também para a composição daquele filme do Mel Gibson sobre Jesus, né? Justamente com a referência ao sofrimento, vão cuspir nele, açoitá-lo, né? Então, todo aquele sofrimento que é colocado sobre ele no filme, o que nesse contexto romano não era difícil de acontecer, não. A gente tem gente que às vezes fala, não, não gosto, não aguento nem assistir aquele filme, professor, é muita, muita coisa. Realmente é um filme assim que a gente assiste, dói, né, de ver aquilo, não é fácil. Mas eu não duvido não que possa ter sido alguma coisa daquele gênero, tá? Isso fazia parte, essa crueldade aí dessa violência, principalmente, né? Verso 35. Então você viu como é que está esse trecho? É um trecho aqui quase que repetitivo, tá? Esse aqui. Eles não têm muita conexão. Ele dá aqui então o início da perícope, estavam indo para Jerusalém, de caminho subindo para Jerusalém, quando Jesus, indo para Jerusalém, aproveita para falar o que vai acontecer com ele. E termina assim, né? Meio solto. Ou então a ideia é que não termina. Aí a gente continua para ir arrematando, né? Então se aproximaram dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Tá ok. Aí Jesus diz: sem problema, gente, o que é que vocês querem que eu faça? Então vamos lá, agora vamos falar a importância do contexto. Jesus está ali falando: gente, olha, ó, vai ser difícil, hein? Eu vou falar para vocês aqui, nós estamos indo para Jerusalém, mas olha, eu vou sofrer.
Cara, vão me prender, é provável que eu seja açoitado, que me matem, vão me cuspir, tal, né? E aí apresentando seu sofrimento ali. Então, o que era esperado que os discípulos fizessem depois que ouvissem um texto desse? Não era esperado que eles se compadecessem ali do mestre, né? Eu até acredito que talvez tenham feito isso. O texto de Pedro, o texto outra vez que aparece na narrativa anterior, Pedro repreende Jesus, né? Ah, Senhor, como longe de ti acontecer tal coisa? E Jesus olha para ele, arreda-te, Satanás, porque deseja as coisas dos homens e não de Deus. Aqui, entretanto, olha a narrativa que segue. Por isso que eu acho que essa disposição de colocar uma depois da outra pode ter um pouco da intenção de Marcos de mostrar como os discípulos tiveram dificuldade em entender o ministério deles. Então, os dois filhos, né, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram em Jesus, e é importante que é sempre esses dois. Esses dois, o Tiago e o João, eles são os líderes da igreja de Jerusalém. Não se sabe se é esse Tiago mesmo aqui, tá? Falam que às vezes é o Tiago, irmão de Jesus, que tornou o líder. Mas a ideia é que o texto de Atos coloca três, né? Três personagens são os líderes da igreja de Jerusalém, que é Tiago, Pedro e João. Mas não fala qual Tiago que é, então há uma certa disputa sobre quem é. Mas toda hora aparece esse Tiago, irmão de João, por isso há a possibilidade de que aquele Tiago seja esse. E que esse texto já seja uma crítica aos líderes da igreja de Jerusalém. Dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E Jesus está, não, tudo bem, pode pedir, né? O momento estava ali, né? E responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus vai, acho que vai fazer, pai, me leva, pai. Aguenta esses discípulos, eu estou aqui falando do sofrimento. Estou aqui falando aqui do que nós vamos passar. E eles só conseguem pensar no que eles vão ganhar. Ó, então, senhor, já que o senhor vai morrer, eles vão prender o senhor, tá, vão espancar e vão morrer. Então faz o seguinte, arruma uma vaguinha para nós lá em cima. Ah, quando eu vejo isso aqui, eu falo, meu Deus, como pode, né? Jesus está ali na maior confissão, aquele momento ali de dor, né? E aí eles meio que rompem a cena. Por isso que eu falo, o Marcos faz propositalmente, tá? Como assim, professor? Olha, propositalmente tá aqui, ó. Não tem esse subtítulo no original, tá? Esse aqui vem depois. Quando você olha, ele conecta direto o verso 34 com o verso 35 no original. Então, no texto grego ali, no original, né? No texto grego, o que ele está falando aqui? Ele tá, logo que ele termina de falar que vai ressuscitar, os discípulos já entram. Então é o seguinte, senhor, aproveita que o senhor vai morrer e vai ressuscitar e já arruma uma vaguinha para nós lá em cima, para a gente ficar do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo. Ai, meu Deus. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Jesus já dá uma bronca nele. Gente, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Olha, podeis vós beber o mesmo cálice que eu bebo, ou receber o mesmo batismo que eu sou batizado? Uma referência ao sofrimento, né, que ele ia ter. E eles responderam: olha só, podemos. A humildade chegou ali e parou, né? Podemos, a gente pode tudo. Então, esse texto, assim, ele tem essa cara de que a pessoa está lendo, a comunidade fala: meu Deus, mas como os discípulos têm essa postura? Jesus, em momento algum, traz uma postura assim, arrogante, que se coloca, eu vou à frente e tal. Jesus está sempre mostrando uma postura de misericórdia ou de humildade e tal. Mas os discípulos não. Mas isso provavelmente é uma crítica aos líderes da igreja de Jerusalém nos dias do evangelho de Marcos. Quando Marcos escreve o evangelho, quem está mandando na igreja é Tiago, Pedro e João. Tá? Mais ou menos, né? Porque o que acontece? No ano 60, eu acho que talvez nem tanto estejam mandando mais. No ano 60, quando Marcos escreve o Evangelho de João, já não tem mais igreja de Jerusalém. Até tem um pouquinho, acho que ainda, né? Não, vai ter sim. Eles vão estar mandando. Vai ser no ano 66 ali que começa a guerra com os judeus. Uns 6 anos depois. Começa a guerra com os judeus e logo, logo o templo vai ser destruído, devastado. E acabou a igreja de Jerusalém. O pessoal fala, a igreja de Jerusalém, isso. Não, gente, a igreja de Jerusalém acaba quando o templo é destruído. Não tem mais igreja de Jerusalém. A igreja que sobreviveu foi Antioquia. Foi Antioquia, foi as comunidades paulinas, né? A igreja de Jerusalém destruíram quando o templo foi invadido, no ano 70. Fala 70, mas geralmente é um pouco antes. A guerra começou em 66, tá? Vamos lá para frente então. E disseram: podemos, Senhor, tomar do seu cálice. Né? Quanto, porém, ao assentares à minha direita ou à esquerda, não me compete concedê-lo. Porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Okay? Então aí demonstra que
A atitude deles era uma atitude reprovável até aos olhos dos outros discípulos. Para a gente entender que eu não estou inventando coisa, tá? Até os outros discípulos já entenderam que essa atitude deles era reprovável, tá? Que eles demonstraram claramente que queria estar numa posição de superioridade, né, numa posição de imposição de ordem em relação aos outros, né? E muita arrogância, né? Então o texto ele está sempre batendo um pouquinho nos discípulos, mas isso é para levar o discipulado, meio que polir, né? A ideia seria mais ou menos isso. 42. Mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Então, a primeira coisa aqui, né? Jesus está trazendo aqui um dito de sabedoria a partir do conhecimento político da época. Então tá, tem os caras que exercem domínio sobre a gente, os governadores. Mas mesmo eles, tem gente que manda neles. Eles não mandam em nada, ainda tem gente superior. Aí Jesus vai falar, ó, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá, ou será esse o que vos sirva. Aqui, ó. Esse texto aqui é um dos principais, super importante, marca aí. Porque nesse texto ele está dizendo que não era para ter. A igreja até pode ter cargos, pastor, diácono, presbítero, evangelista, e um monte de cargo que inventaram, bispo, apóstolo, a igreja pode ter cargo. Mas o cargo eles são funcionais, não autoridade. Funcionais. Pastor ele tem a função pastoral. Diácono, a função diaconal. Mas em termos de autoridade, o diácono e o pastor têm a mesma autoridade. Em termos de autoridade, o diácono, o pastor e o membro da igreja têm a mesma autoridade, entendeu? Ninguém é para ser melhor que o outro. Então, acontece que a igreja meio que perdeu isso de vista, né? Logo no começo da tradição da igreja já pegou o sistema romano de hierarquias e ali já criou as hierarquias na igreja. A igreja católica já é cheia de hierarquias, né? E a partir da igreja católica, então os protestantes também vieram com um monte de hierarquias, né? Os pentecostais também, mais recentemente, começaram sem hierarquia e hoje estão cheios de hierarquia também, por causa do danado do poder, né? O poder é uma coisa que, como diz, aí eu vou citar Marx, tem gente que eu sei que não gosta, mas não fiquem bravos comigo. Eu não sou marxista, mas eu dou o braço a torcer a vários textos de Marx, que eu acho que ele foi um pensador assim bem relevante. E um dos pensamentos de Marx que eu acho assim, que o dinheiro é a prostituta universal. Mas o que significa isso, né? Em razão do dinheiro, as pessoas vendem tudo que tem. Né? Abre mão de tudo quanto é valor, qualquer coisa importante, abre a mão. Né? Então, o poder ele faz isso, né? Ele meio que captura a pessoa e faz com que a pessoa abra mão de tudo que tem, né? E justamente por causa de querer ter algum crédito, alguma vantagem, alguma imposição sobre o outro. O evangelho não é assim. O evangelho é para ser cada um se tornar servo do outro. Lutero, quando ele está enfrentando ali, logo no começo, 1500, até 1521, quando ele está enfrentando os ataques da Igreja Católica, porque ele da Igreja Romana, né? Porque ele enviou as teses para Roma. Aí várias faculdades mandam questionamentos para ele. E uma das cartas que ele responde, uma dessas faculdades, ele vai falar sobre o sacerdócio. Aí o Lutero tem uma frase assim que é fantástica. Ele fala assim, ó: uma criança que acabou de ser batizada, eis ali um sacerdote. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que todo mundo tem essa. É o texto base para a gente pensar aquilo que é chamado de sacerdócio universal dos crentes. Todas as pessoas podem oficiar. Todas as pessoas têm esse poder, né? Porque não existe autoridade, não existe uma coisa que é só o pastor que faz, porque ele tem mais autoridade. Pode ser só o pastor que faz porque ele tem a função, ele tem o dom para aquilo, mas não a autoridade. Autoridade não, autoridade ou poder não. Para os evangelhos não é para ser assim. Entre vós não será assim, um exerce domínio sobre o outro. É o caso dos dois que queriam sentar ali, né? Ou a própria igreja de Jerusalém, que já estava tendo ali as lideranças criando o caso. Se vocês for lerem Atos capítulo 15, vocês vão ver que os próprios líderes da igreja de Jerusalém já vão perseguir Paulo, começar a perseguir Paulo, pedindo para Paulo vir dar conta do que ele está pregando. O que você está pregando lá, Paulo? O que a gente quer saber? Negócio de trazer gentil para a igreja. Aí chamam Paulo e põem Paulo no tribunal ali, o primeiro tribunal da igreja, que é o concílio de Atos 15. Tá?
E Paulo, então, tem que prestar conta do que fez. E ali você já vê uma diferença nesse negócio de autoridade. Mas no próprio texto, Paulo fala que para ele a autoridade dos homens não tem valor. Para mim não interessa a autoridade dele. Então o próprio Paulo já mostra que o importante é Deus e não a autoridade. Tá? Então, assim, esse é um tema polêmico, tá? Essa questão da autoridade, do poder. A igreja hoje exerce e aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar. Eu estou na igreja, né? E às vezes nas igrejas que eu já congreguei Igreja Batista, Assembleia de Deus, hoje estou na Igreja Luterana, e eu vejo que o povo, graças a Deus, é sempre bom. O povo é sempre simples e não se deixa levar muito por essas questões de poder e de cargo e essas coisas. Mas em alguns momentos, nas três igrejas, eu precisei, às vezes, ajudar a pessoa a enxergar que todas as pessoas são iguais, né? Não é que um é melhor que o outro, ou que um tem um cargo mais importante que o outro, né? Não é. Para Deus todos são iguais, não tem um que vai exercer domínio sobre o outro. O que nós temos é funções diferentes. Então, se eu tenho investidura de pastor, é porque eu tenho chamado para ser pastor, o dom para ser pastor, eu tenho a missão de atuar como pastor, entendeu? Agora, se você. Isso não me faz melhor do que a pessoa que está indo para a igreja e que não tem o chamado, ou não tem o dom, ou não tem a missão, entendeu? Mas isso foram qualificações que a igreja começou a arrumar na sua história e acabou perdendo um pouquinho o sentido daquilo que Jesus chamou a gente para entender. Jesus faz isso em outro momento, em João 13, por exemplo, quando ele vai lavar o pé dos discípulos. E ali, então, lavando o pé dos discípulos, chega em Pedro e Pedro fala: Não, meu pé não, senhor, pelo amor de Deus, meu pé o senhor não vai lavar aqui, não. Como pode, o senhor, assim, quem lava pé é escravo, não vou deixar o senhor lavar meu pé. Aí Jesus olha para ele: Tá bom, Pedro, então se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Assim, como assim, senhor? Eu só estou falando para não lavar meu pé, como assim eu não tenho parte com o senhor? Se eu não lavar meu pé, você não vai ter. Então me lava o corpo inteiro, dá um banho logo. Aí Jesus fala: Pedro, você tá de brincadeira, né, Pedro? Pelo amor de Deus, cara. Não precisa tomar o banho todo, você já tomou o banho, cara, é só o pé. O que estava acontecendo ali nessa história do lava-pé, né? A história do lava-pé é ótima, porque demonstra a questão da humildade. Se você não for capaz de deixar que outra pessoa lave o seu pé, você não é capaz de lavar o pé de outra pessoa. É uma coisa louca isso daí, né? Porque o que ele está dizendo ali, o Pedro? Quando o Pedro não deixa Jesus lavar o pé, ele está dizendo que existem cargos que são superiores, posições que são superiores. E quando Jesus insiste em lavar o pé e fala que se você não lavar o pé, você não tem parte comigo, Jesus está falando que para Deus somos todos iguais, um lava o pé do outro. Cara, é fantástico. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, né? Eu sempre falo, o povo prega só a mesma coisa, lê só a mesma coisa. Aí você olha um texto desse e fala, rapaz, isso é muito libertador. É muito libertador. E a gente fica brigando por teologia sistemática. Eu fico doido com isso, que eu vejo o povo disputando se Jesus era Deus, se Jesus era homem. Gente, para, ele está ensinando você a lavar o pé do teu irmão, você está brigando se ele era Deus, se ele era homem. Então, o texto é muito rico, a gente tem que conseguir enxergar isso nele. Voltando para cá. Então, no 43, mas entre vós não é assim, né? Eu acho que isso aqui é importante, se você quiser guardar isso, usar, quem prega, use para pregar. Mas já logo digo, isso aqui é muito dissidente. Chegar na igreja e começar a dizer que não existe um que é maior que o outro, não existe esse negócio de domínio, de autoridade pelo outro, isso pode não dar bom. Alguns que estão superiores estruturalmente na comunidade de fé podem não gostar disso. Tá? Mas eu, na prática, eu tenho essa consciência. Então, por exemplo, já aconteceu de um pastor proibir eu de orar. Cara, isso é horrível. Como assim proibir de orar, professor? Isso acontece. Não, Eduardo, eu não quero que você vá orar naquela casa. Eu peguei, olhei para ele assim e falei assim, mas você não tem que me autorizar isso. Eu não dependo de você para orar ou não. Pode ficar de bico se quiser. Eu vou fazer aquilo que o evangelho me manda e pronto. O evangelho é a autoridade superior. Já teve caso de eu ter que dar uma dura assim, bater o pé. Porque algumas pessoas às vezes pegam birra, você percebia que era birra, não era pastoral. Rapaz, tem as pessoas imaturas, imaturas na comunidade, a pessoa pega a birra do outro e não vai visitar. Ah, aquele irmão falou mal de mim, foi contra meu ministério. Aí começa como é que diz o outro aqui? A gente tem um termo para isso, né? Usar disciplina. Que disciplina nada, isso é pura birra. Criancice. A pessoa está ali, ela confrontou seu ministério, senta com ela, conversa, procura aprender, procura crescer junto, procura entender e não agir com birra. Mas tem muito disso, essa birra ministerial.
Eu vou usar assim para não falar que é pastoral, tá? Essa birra ministerial daquela pessoa que ficou de cara feia com outra porque ela não me ouviu, ou porque ela não gostou da minha mensagem, falou alguma coisa. Tem pastor que você não pode nem falar da mensagem dele. Se comentar a mensagem, ele já fica bravo. Então, mas não é isso, gente. Eu não tô bravo com os pastores, eu também atuo, também sou, e também acontece comigo. Mas a ideia é o seguinte: não tem nada que coloque a gente numa posição superior que o outro. Entendeu? E algumas coisas temos que entender claramente que o evangelho é superior. O evangelho é superior. Aquilo que o evangelho fala para mim é lei, né, é superior. Se o evangelho está falando que eu tenho autoridade, que eu posso fazer, eu não vou ficar indo lá e, pastor, eu tenho que fazer uma oração. Eu posso ir fazer oração? Pelo amor de Deus, já fiz a oração. Eu não vou pedir lá para ir lá fazer oração. Pastor, eu estou querendo fazer um culto ali, será que eu posso? Gente, faz o culto, você não precisa chegar lá e falar que é um culto da minha igreja. Faz o culto, é. Agora, se você for fazer em nome da sua igreja, aí você tem que pedir autorização. Se você for orar no hospital pelo enfermo e se apresentar como um fiel de tal igreja, aí você está usando a autoridade da igreja. Aí você precisa de autorização. Mas se você apresentar a partir do evangelho, aí não. Aí a autorização é do evangelho. Vamos deixar essa questão de autoridade para outra disciplina mais eclesiástica. E vamos fechar aqui que o nosso tempo já foi 40 minutos hoje. Eu estou passando um pouquinho porque já ficamos um tempo sem, já até para dar um gostinho, né? 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, ele continua o texto, né? Será o servo de todos. Ele fecha aquela ideia do primeiro e do último, assim como na parábola anterior. Viu como está tudo conectado para ele? Ele não está desconectando. Então, o verso 44 aqui, ó, ele está bem conectado lá com a parábola do rico. Olha lá o finalzinho da parábola do rico, vocês lembram? Ele está falando a mesma coisa lá no finalzinho, né, da parábola do rico também, do jovem rico, o primeiro e o último, né? Acho que é no último verso aqui que ele fala isso também, né? É nem no 34, tá antes, tá uma parábola anterior ainda. Aqui, ó. No verso 31, porém os primeiros serão o último serão os primeiros. Aí então agora, olha como é que é a estrutura. Ele fechou aqui, incluiu do verso 32 ao verso 34 e no verso 35 retoma a mesma ideia. Pegou? Então, é possível que originalmente o verso 31 se conectasse com o 35. E aí, quando você vai arranjando o texto, ele abriu e colocou o trecho aqui, ó, 32 a 34. Ele escolheu colocar o 32 a 34 aqui. E para ele trouxe sentido dentro da narrativa. Entende? Aquilo que eu falei, ele não está com um livro, não tinha alguém escrevendo. Ele colecionou vários bilhetes, várias historinhas, vários papéis, várias notas. Não, papel que não tinha papel, né? Era geralmente testemunho oral, alguma coisa escrita lá talvez em tecido, em madeira, ele colecionou o que dava. Tem um que fala a teoria dos bilhetes, que é o Comblan, né, que trabalha sobre a teoria dos bilhetes, mas eu só fico meio assim porque eu não acredito que tinha bilhete naquela época, tá? Mas talvez pequenas notas é possível que tivesse. Vamos para baixo aqui. Então aqui no 44 mostra então que ele está todo conectado. Pois o próprio Filho do Homem não vê... e aqui ó, o argumento de Jesus, ele não sabe brincar. A gente brinca assim que Jesus, o discípulo chega lá com a pistolinha, Jesus arranca a bazuca, tá aqui, ó. Tá. O cara não sabe brincar. Seguinte, gente, vocês estão achando que vai servir, mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. E você está querendo mandar nos outros. O próprio Filho do Homem veio para ser servo. E você está querendo ter uma cadeira privada na igreja para você. Aí eu já vi alguns líderes assim, chegando na igreja em dia de congresso, a igreja lotada, e indo embora. E depois nós vamos saber por quê. Porque a minha cadeira tinha alguém sentado na minha cadeira. Deus. Igual Jesus, pai, me leva logo, pai, me leva, que eu não aguento ver esses membros fazer essas coisas. Entendeu? Aquilo que eu falei, as meninices e ficar as manias de criança, né? Isso tem. Ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Aqui, ó. Mas para servir. Marca essa daqui, ó. Então, por que a gente não deve exercer autoridade? Por que a gente não deve querer que os outros nos sirvam? Por que a gente não deve... Porque o Filho do Homem não quis. É o texto do Jesus lavando o pé, ó. Porque ele não veio para que os outros lavassem o pé dele, não. Ele veio para lavar o pé. E se você quiser seguir Jesus, Pedro, você tem que lavar o pé. Se você não quiser lavar o pé dos outros, então você não tem parte comigo. Pegou? Casamos as duas aí?
Legal, né? E dar a sua vida então em resgate por muitos. 46. E foram então para Jericó. Quando ele saía de Jericó, estamos terminando aqui a narrativa já. E aqui é só um arremate que ele vai dar, né? Que agora fechou a perícope mesmo, né? Até aquele momento ele não tinha fechado aquele perícope. A perícope então vem, na verdade, a perícope está lá em cima, né? E ela dá uma quebra, mas a perícope tinha que começar lá no onde jovem rico. E aí ter notado uma inclusão no meio e continuado a perícope, porque está o mesmo assunto. Então seria essa a compreensão. Vamos fazer um estudo, eu faria a conexão, então, entre esse aqui e o do jovem rico, e ia destacar que aquela parábola do meio, aquele texto do meio, aquele pequeno trecho, é uma inclusão lá para poder trazer sentido à narrativa. Eu ia colocar assim. Que dá um destaque e um pouquinho de separação, né? Se eu não me engano, ali até tem um pouquinho de separação aqui no 35. Ó. Não, 35 eles se aproximaram dele. O 32. Olha, 32 ele não fecha, porém muitos serão primeiros, tal, né? No 32, que é a que inclui, parece que há uma mudança de perícope. Ó. Estavam a caminho para Jerusalém, Jesus e os discípulos, quando ele começou a falar as coisas aí então, né? Então veja que, na verdade, você não tem elementos suficientes aqui para defender uma quebra de perícope. Não dá. Porque só tem a caminhada para Jerusalém. Ainda está os discípulos, ainda está o mesmo contexto. E esse trechinho aqui, ele está totalmente independente das passagens, a não ser pelas consequências da narrativa de Jesus sobre o que ia acontecer com ele. Então ele retorna no 35, não há rompimento de perícope, só se aproximam dele. E a perícope vai terminar mesmo lá embaixo, então, depois desse. Você vai ver que é tão certo que é a perícope, que ele continua a falar do primeiro e do último, ele ainda está no mesmo tema do jovem rico. E então, aqui no verso 46 é que a perícope muda. Tá? E foram então para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão. Então aqui mudou o local. Você vê que lá ele estava indo para Jerusalém? Então agora já alterou e foi para Jericó, né? Então, descendo para Jerusalém, pegou para a esquerda e desceu para Jericó. Tudo bem. E foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Só para ilustrar vocês, só para ilustrar. Eu tive lá em Jericó, tá? Cidade pequena, tá? Não é uma cidade grande assim, a gente pensa, não. Jericó, cidadezinha do interior, agrícola. Agora que nós estamos para lá, que já tem várias escavações e tal, estima-se cidade de 5 mil habitantes, cidade pequena, entendeu? 6 mil habitantes. Talvez na época de Jesus bem menos que isso, né? Porque as mudanças arqueológicas bagunçam a quantidade de pessoas. Mas pelo tamanho que eu vi a cidade lá, 5, 6 mil pessoas ali, cidade pequenininha, não é muito grande não. Ela é muito acidentado, montanhoso, né? Então não é mais vale ali. Então não é bem perto de nada, não é perto de grande cidade, coisa nenhuma. Então isso dificultava ali o acesso. Então realmente era bem escondido, o que vai fazer com que tenha menos pessoas aí na época. Então cidade pequena, Jesus chega lá com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Uma coisa que a gente aprendeu, né, que eu aprendi na teologia, uma coisa que eu acho interessante, é que quando aparece o nome do personagem, é porque provavelmente era um membro da comunidade. Por que você acha isso, professor? Tem dois motivos. Um, porque se não fosse um membro da comunidade, por que ele ia citar o nome, né? Ele cita o nome porque as pessoas deviam conhecê-lo. Deviam conhecê-lo. Provavelmente é um membro da comunidade. E outra coisa que indica isso é que a narrativa demonstra por familiaridade, né? Ele, o pai, e cria os personagens. É como se a família dele participasse então dessa comunidade judaico-cristã, tivesse dado o testemunho, e aí Marcos pegou esse testemunho do Bartimeu, adaptou e colocou no texto do Evangelho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, marca isso, que isso aqui é muito importante. Jesus é sempre chamado de Nazareno, porque existe uma teoria de que Jesus ele não nasceu em Belém. Tá, então, eu só falo para vocês aqui. Se alguém falasse que ele era belemita, já era mal visto. A grande tradição é que ele era de Nazaré mesmo. Por isso que o texto está sempre dando a ênfase: Nazareno, Nazareno, Nazareno. Por que isso, professor?
Assim, na prática, novamente, voltamos aos evangelhos sinóticos. É Mateus que faz questão de dizer que Jesus é belemita. Jesus de Belém. Por quê? Novamente, lembra que eu falei? Mateus está na comunidade de tradição mais judaica e precisava dessa conexão para crer. Então ele vai conectar Jesus com Belém. Mas na tradição de Marcos, Lucas, João, Jesus é o Nazareno. E com muita força essa ideia do Nazareno. Não só depreciativo, né? Para indicar que ele era, se a gente fosse dizer hoje, palestino. Tá? Então existe uma teoria de um colega meu que está lá na Palestina, e o nome dele é Mitri Raheb. Ele é um dos primeiros pastores luteranos que também é muçulmano, que foi muçulmano. E ele vai escrever sobre que Jesus é palestino. Jesus não nasce em Jerusalém, não está na nata da sociedade, não está entre os reis, não está na monarquia. Jesus nasce no meio do povo pobre, pessoas simples, né, cultura simples. Então ele está no meio do povo palestino e não no meio da elite de Jerusalém. Então o pessoal tem essa tendência de querer enxergar Jesus entre a elite, mas Jesus estava no meio do povo. E aí quando você lê os evangelhos, você vai ver que ele realmente está no meio do povo. Então não foi só uma construção, ele realmente estava lá. E aí é Mateus que então está criando toda a narrativa de José passar por Belém, e aí acontecer de Maria ter o neném, né? Mas isso aí a gente vai falar em Mateus. Não vou falar agora não, só para provocar você. Porque tem um monte de coisa para pensar, né? Por exemplo, Maria andar 120 quilômetros montada no burro com 9 meses de gestação. Eu fico pensando, como é que é isso? 9 meses de gestação andando de mula? Ou de burro, né? Andando de mula ou de burro. E andar 120 quilômetros, que é mais ou menos a distância lá de Galiléia até Belém, né? É bem complicado, tá? Mas isso aí a gente vai falar quando chegar em Mateus. Mas assim, até então, para a comunidade de Marcos, Jesus é o Nazareno. Por que eu estou batendo tão firme nisso? Porque você tem que separar os evangelhos. Então, a igreja de Marcos não conheceu a teoria de que Jesus é belemita. A igreja de Marcos, ela conheceu a teoria de que Jesus é o Nazareno, que é essa teoria que ele está falando aqui. Entendeu? A igreja de João também, Jesus é o Nazareno. Lucas, Jesus é o Nazareno. Só a igreja de Mateus que contou a história de que Jesus é o belemita. Tá? Então isso aí é importante você entender, porque são algumas diferenças no texto. Só que hoje nós gostamos muito de dizer que Jesus é de Belém. Tanto por causa do Natal, né, um monte de música, né, que foi desenvolvido. Mas na comunidade de Marcos, ninguém fala que Jesus é de Belém. Lá, Jesus é de Nazaré. Pôs-se a clamar, então, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse aqui é um título também do Antigo Testamento, filho de Davi, que evoca a ideia de Messias. Né? E muitos repreendiam para que se calasse, claro, porque chamando ele de Messias, o que vai acontecer? Os guardas logo vão prender Jesus. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Parou então Jesus e disse: Chamai. Chamaram então o cego. Olha que interessante, isso aqui é outra coisa legal no texto, né? Jesus não está curando todo mundo. O pessoal às vezes acha que Jesus é um curandeiro. Não, Jesus não é um curandeiro. A cura, gente, ela acontece. Deus tem misericórdia, cura e tal. Mas Jesus não veio para curar. Tem um cego ali, pera lá que eu vou lá curar ele. Tem um coxo ali, pera lá que eu vou lá curar ele. Tem alguém. Não. O ministério de Jesus não era esse. No meio do caminho, encontrava uma pessoa que ali acontecia o sinal, né? Mas ele não estava indo para fazer isso. Tanto que no cego, o cego só foi curado porque ele ficou gritando lá no fundo. Se ele não fica gritando, ele não ia ser curado, não, porque não é foco de Jesus. Parou Jesus então de chamar, chamaram. Então disse, o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, né, que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, esse que queres que eu te faça é a teologia de Marcos. Jesus é sempre o servo. Quando alguém está com algum problema, ele pergunta, que queres que eu te faça? Quem gosta de pregar, ó, mensajão já aí, ó. Que queres que eu te faça? Essa é a palavra do servo. Chamou ele, aí Jesus, que queres que eu te faça? É sempre assim, sempre aquele que está disposto a servir. Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vai, tua fé te salvou e seguia Jesus estrada fora. Então fecha a narrativa com ele sendo curado, né?
E uma frase importante aqui, que é a tua fé te salvou, no sentido de que ele rompeu com o paradigma da época, ele foi atrás, ele gritou, ele se impôs, ele disse, né? Ele pegou no pé de Jesus ali até ser curado, né? E aí ele vai ser chamado de fé, né? Isso aqui é a questão, né? Essa confiança de que ia acontecer, né? Essa esperança. É fé no sentido de esperança, confiança, expectativa. Porque o judaísmo, então, ele tinha um outro conceito de fé, que é o emuná. É a fé como fidelidade. E aqui, acho que é uma das primeiras narrativas dos evangelhos de Marcos, que ele usa a expressão a fé te salvou. E a fé te salvou, ela vai ter o sentido não de emuná, mas o sentido de pistes, que vai ser um outro sentido, que é o sentido de, vai ficar vinculado ao sentido de esperança, vai ficar vinculado ao sentido de ver algo que ainda não viu. No emuná não era assim. O emuná é assim, ó, eu me relaciono com Deus, a fé no Antigo Testamento. E eu vou vendo as bênçãos de Deus todos os dias sobre mim, aí eu confio que Ele sempre vai cuidar de mim. Mas é uma confiança baseada no testemunho do que aconteceu. Aqui não. Por isso a tua fé te salvou. Porque aqui ele não tem um testemunho para fazer com que ele confie. A confiança dele aqui é pura esperança no que Deus pode fazer para ele. Ele não tem vínculo com Deus, ele não tem essa relação de fidelidade com Deus. Ele não tem nada dessa tradição. Ele só tem a esperança de que Deus também olhe para ele. E aí é o que acontece no texto, né? Jesus então intercede por ele e ele volta a ver ali e segue então estrada fora. E Jesus seguindo então estrada fora. Tá? Então aí ele fecha as narrativas. Essa daqui vai ter outras para a gente falar depois sobre isso. A gente vai voltar aqui depois quando estudar os evangelhos sobre algumas notas que tem nos outros evangelhos sobre o cego Bartimeu. E aí fica mais claro para nós podermos entender o que está acontecendo aqui. Tranquilo, gente? Fico por aqui então. Desculpa ter passado hoje da hora. Mas como já fazia tempo, tentei fazer hoje uma coisinha um pouco diferente. Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima. Até mais.